Então, gente, bora lá. Unidade 8, a gente vai dar a introdução hoje. Como eu falei para vocês, esse primeiro a gente vai ter aula. Terminando o conteúdo da aula de hoje, eu vou passar a atividade para vocês estarem fazendo. No caso, vou deixar aberto aqui, porque eu sei que muitos de vocês não trouxeram o livro da unidade 8. Então, enquanto vocês trouxeram da unidade 7 para eu passar o visto. E vão trazer aqui para a minha mesa. Então, bora lá. Aqui na unidade a gente vai iniciar. A gente já deu introdução do questionamento. Qual a diferença entre clima e tempo? Alguém lembra? Qual a diferença entre clima e tempo? Então, gente, lembrando, a diferença só de clima para tempo. Gente? Passando para da frente. Então, clima e tempo. O clima, ele é... O clima, ele é constante. E o tempo é variável. Como assim? Se eu falar o clima está quente, não está certo. Porque o clima é constante, ele não vai variar. Então, ele não está, ele é. O clima, ele é quente. Já se eu falar o tempo está quente, está certo. Por quê? Porque ele pode estar quente agora e mais tarde pode estar frio. Então, falar o tempo, ele é variável e o clima, ele é constante. Então, por exemplo, se eu falar que o clima daquela região é tal, por exemplo, a região sul, o clima de lá é um clima frio. Lá é um clima frio, independente dos meses do ano. Lá ele continua sendo um clima frio, porque é característico da onde o Rio Grande do Sul está, onde a Antártica está. Já o Nordeste, que a gente fica bem quase no meio da linha do Equador, o Nordeste tem clima quente. Mas, de modo geral, qual é o clima do Brasil? Tropical. O clima do Brasil é tropical. Dentro do clima tropical, a gente tem diversas características, que é um país onde boa parte do tempo do ano vai ser quente, que vai ter sol em boa parte do ano, e que provavelmente dessa região de clima tropical vão ter praias, a região onde tem um clima tropical vai ter uma vegetação diferenciada de uma região em que o clima não é tropical. Então, aqui é uma característica total do Brasil. Porém, o Brasil ele é muito grande, ele diferencia o seu clima da região sul da região norte. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ela é dividida em várias camadas. Nós temos a troposfera, depois a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Ao longo dessas camadas, com o aumento gradual da altitude, há menor concentração de gases. Isso significa que o ar se torna cada vez mais rarefeito conforme se afasta do planeta. Então, a gente tem, por exemplo, a Terra. Vamos supor que essa aqui
é a Terra. Até chegar no universo, na parte mais escura onde tem os satélites, a gente tem todas essas camadas. A primeira camada, que é essa daqui, onde é a camada que a gente vive, é chamada de troposfera. Depois vem uma camada chamada de estratosfera, depois mesosfera, termosfera e exosfera. Daqui para lá é o universo. Por que tem essas camadas e como elas são divididas? Na camada em que a gente vive, que é a troposfera, é onde vai ter grande quantidade de oxigênio, é onde vai ter grande quantidade de gás carbônico, porque é o que a gente libera, vai ser onde tem vida. Da camada após essa, que é a estratosfera, eu já vou ter uma queda na quantidade de oxigênio e uma queda na quantidade também de calor, que já vai ser um pouco mais frio. Nessa parte da estratosfera é onde o Monte Everest chega. Então, se eu tivesse o Monte Everest aqui, eu teria que o quê? Eu teria que ele começa no início e a ponta dele chega aqui nessa parte. Quem escala o Monte Everest, quando chega aqui em cima, na ponta que nem já tiveram pessoas que tentaram e conseguiram escalar, eles ficam praticamente sem ar, eles têm que levar alguma coisa para respirar, porque é tão alto e é tão, o que chama aqui, rarefeito, que é o que tem pouco nível de oxigênio. Se na primeira parte, no caso na segunda camada, já é rarefeito, a mesosfera já não tem quase nada, praticamente nada de oxigênio. Então, as pessoas que chegam na mesosfera, elas já não conseguem mais respirar se não tiver um cilindro, alguma coisa. Essa região aqui é a região mais alta onde um avião pode chegar. Então, um avião, eu não vou saber desenhar, mas um avião, ele chega a essa altura aqui. Um avião chega a essa altura aqui. Essa altura aqui do avião já é ele não chega ao final dessa camada, mas ele consegue voar até essa camada. Já na termosfera, que é essa daqui, é uma camada que, pelo nome, tem muito a ver com temperatura. Então, ele tem uma queda de temperatura que tudo que chega a essa altura congela instantaneamente. Não é comum passar, mas normalmente ninguém presta atenção nessas partes, mas nos filmes em que tem pessoas que voam, como o filme de super-heróis, os super-heróis, quando eles chegam, eles voam muito alto, chega um momento que o traje deles ou eles começam a congelar quando eles chegam muito alto. E isso não é porque eles já chegaram no universo. É porque quando chega nessa parte da camada da Terra, a temperatura ela cai muito drasticamente. O que muda quando chega na exosfera, que a temperatura já aumenta de novo. E aí por quê? Porque já está mais perto do Sol. Mas ao mesmo tempo que a temperatura aumenta de novo, não tem nada de oxigênio. A pessoa, na hora que chega nessa parte aqui, ela não tem possibilidade de respirar, porque não há o que respirar. A mesma coisa debaixo da água? Sim, mas quando a pessoa está embaixo da água, que ela vai tentar respirar, ela acaba respirando o quê? Água. E entrando água no pulmão. Então, toda vez que eu tento respirar, entra alguma coisa, só que entra água. Aqui não tem nada para entrar. Então, a mesma coisa de você tentar respirar é como se você tentasse respirar tapando seu nariz. É como você estar aqui é mais ou menos a sensação de tentar respirar com o nariz tapado. Você vai puxar e não vai vir nada. Daí a gente tem os fenômenos. Mas cuidado para não tapar demais a asfixiagem. As chuvas e os ventos. Então aí a gente tem características de fenômenos atmosféricos. As chuvas e os ventos e as variações de temperatura do ar são alguns exemplos de fenômenos atmosféricos. O conjunto desses fenômenos
determinada região, cujo desfenômeno em determinada região e em determinado instante constitui o que chamamos de tempo meteorológico. Observando as condições que alguns do tempo de uma região durante alguns anos, nota-se alguns padrões. Chove mais em determinada época, a temperatura aumenta e diminui de acordo com as estações, e o padrão de variação do tempo é observado ao longo dos dias, meses e anos em determinada região, é conhecido como clima. Então, eu falei, o clima ele é caracterizado por não ser variável, por ele ser constante. Mas existe uma definição para clima. Clima é o padrão de variação observado ao longo dos dias, meses e anos em determinada região. Então, é um padrão observado em dias, meses e anos de determinada região, o padrão do tempo. Então, o tempo é variável. Porém, se ele tem um padrão, se ele não varia tanto, se ele é mais constante, ele não é mais chamado de tempo. Ele é chamado de clima. As nuvens são aglomerações visíveis, brancas, acima do céu, que flutuam no céu. São compostas de 3 coisas: vapor de água, gotículas de água e cristais de gelo. Então, lá nas nuvens, elas são aquelas nuvens que a gente vê, aquele gás, ela não tem forma. Então, se uma pessoa passar por uma nuvem, não vai sentir ela. Às vezes, não vai nem perceber que passou por ela. Porque é a mesma coisa de você estar passando em meio a uma fumaça. Se a fumaça ela é branca, é mais difícil de você ver do que uma fumaça escura. Então, você passar por cima ou por dentro de uma nuvem, você não perceberia. Mas ela é formada de quê? Vapor de água, gotícula de água e gelo. O que é que acontece quando chove? Chove quando acontece que esse vapor d'água, essas gotículas de água, elas acabam aumentando a sua quantidade, deixando a nuvem mais escura. E aí, por isso que quando a chuva, a nuvem está muito cheia, que fala muito cheia de água, mas é muito cheia de gotículas, essa água condensa, porque a vapor de água é gás, essa água condensa e cai em formato de chuva. Já quando a temperatura é muito baixa, em vez de ela cair em formato de chuva, ela cai em formato de... Qual é a forma de gelo mais conhecida? Outro menos dura, que é branquinho. Neve é gelo. Só que é um gelo que não cristalizou. É uma forma de gelo que não cristalizou. O calor do sol aquece os corpos d'água e o ar a eles. Quando aquecido, o ar se expande e sobe para as partes mais altas da troposfera, carregando vapor d'água. Nas partes mais altas da atmosfera, a temperatura é menor que o próximo à superfície terrestre, de modo que esse ar perde calor e se resfria. Quando isso ocorre, o vapor de água se condensa em inúmeras gotículas formando as nuvens. A gente tem aí alguns tipos de nuvens, que elas têm nomes diferentes conforme o seu tamanho, formato, coloração, altitude, e aí, dependendo do que seja, também tem aspectos diferentes. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui o quê? A gente tem nuvens altas, que ficam aqui, as nuvens médias e as nuvens baixas, que normalmente são as que a gente consegue enxergar com maior facilidade. Porque essas nuvens baixas, elas não são baixas, tão baixas, elas só são baixas em relação às nuvens altas, mas elas são bem altas também. Então, na parte das nuvens altas, a gente tem essas nuvens, que vocês já devem ter visto, que elas não parecem nem nuvens, parecem mais uns borrões assim de uns gases que ficaram aqui, que são as nuvens chamadas de cirros. A gente tem outras nuvens altas, que ela não é só alta, mas é porque ela é bem comprida, que é a nuvem cumulonimbus. Qual a diferença dessa nuvem em relação às outras? Pelo tamanho dela,
ela pode ter dois ou mais aspectos. Ela pode ter um aspecto nada chuvoso, semi-chuvoso e muito chuvoso. Como assim? Nessa parte tem muita gotícula de água que está sendo derramada, e nas partes superiores só tem gotículas de água acumulada que acabam descendo para onde está mais pesado. E quando tem uma tempestade muito forte, normalmente é culpa desse tipo de nuvem, porque a chuva demora muito para passar, porque ela é muito grande e tem muita água. Fora essa, a única que chove também é a nimbostratus, que esse tipo de nuvem ela também é muito carregada, mas ela é menos carregada do que aquela pelo seu tamanho. Então ela acaba as gotículas de água dela muito mais rápido. E as outras são nuvens que caminham normalmente pela atmosfera, a troposfera, mas que normalmente é sem chuva, que são essas mais centralizadas. Sendo as mais comuns em determinados momentos, essas que são mais divididas, que elas são espalhadas na atmosfera e chega um momento que essas que são mais divididas, elas se condensam em uma nuvem só, formam essa, e se condensam em outra nuvem, formando essa, e que se condensam em mais uma nuvem, formando essa. Então, para formar uma nuvem muito grande, é só unir as nuvens pequenas. Precipitação. Sempre quando a gente fala sobre precipitação, a gente vai falar sobre queda. Queda do quê? Queda de alguma coisa. Pode ser a queda do fato começando? Pode. Mas, quando a gente fala sobre precipitação, em relação à nuvem, eu estou falando de alguma coisa que cai do céu. O que é que pode cair do céu? A gente pode cair o quê? Um satélite, um meteoro, mas nesse caso a gente pode cair o quê? Chuva. Então, outra coisa que pode cair? Neve. Outra coisa que pode cair? Granizo. Então, precipitação é quando ocorre que água líquida ou sólida vem para a superfície da Terra. Água líquida, chuva. Água sólida, neve ou granizo. Diferente de neve do granizo. O granizo é a água sólida cristalizada. E a neve é a água flocada. Então a gente tem água em flocos ou água em cristais. Se eu tenho neve é porque é água em flocos. Se eu tenho granizo é porque é água em cristais. Daqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma região em que é muito comum a neve. Nessa região que é muito comum a neve às vezes cai em nevasca, e aí a precipitação é tão forte que ela impede o movimento de carros ou de alguns automóveis. Mas, de tudo isso, quando a gente fala de chuva, quando a gente fala de precipitação, dependendo do tamanho da tempestade, ela pode gerar raios, trovões ou relâmpagos. São três coisas diferentes. A gente tem o raio, a gente tem o relâmpago e a gente tem o raio, a gente tem o relâmpago e a gente tem o trovão. Qual a diferença entre cada um deles? Conforme o claro do raio é isso daqui. Então, esse daqui é o escalante e esse aqui é a zoada.
Eu tenho o raio apagar o espanto, o trovão é azulado. Eu trazendo uma linguagem para o português. O raio, a lâmpada e o trovão seria o quê? O que é esse? É o quê? A descarga elétrica. Então a gente vai usar uma palavra mais simples, que é energia. Então, o raio é a energia. O relógio. Eu vou mexer isso. Então, se o raio é a energia, o relâmpago do trovão. Esse aqui, o trovão, está certo. Ele não é a zoada, ele é o som. E me sobra o que nessa composição? Eu tenho a energia, eu tenho o barulho, o som, e me sobra a luz. Então, o raio, quando fala, essa chuva está com raios, é quando tem descargas elétricas, é quando tem energia. A luz. Gente, aqui ó, a energia é o que a gente vê. Porém, essa energia, ela gera uma luz, ela gera um clarão, que é chamado de relâmpago. E esse clarão, ao bater no solo, gera um barulho, gera um som, que é o trovão. A gente tem velocidades de ondas. Na física, quando vocês chegarem na física, vocês vão estudar ondas. E essas ondas, não ondas do mar, elas são ondas de som, ou então ondas de luz. Quando, por exemplo, uma música é um rock, e fosse ver em desenho essa música, o desenho dela seria assim, um rock bem pesado. Já se você fosse escutar uma ópera, ou então uma música mais tranquila, um instrumental, em formato de desenho, essa música ela já seria mais assim. Não tão desafinada. Então, a gente tem diferença conforme as ondas e o que eu escuto. Mas as ondas de luz também existem. E essas ondas dependem do tanto de luminosidade que eu tenho. Por exemplo, aquele data show, ele está emitindo essa imagem no quadro, estão vendo ondas luminosas através dele até chegar aqui. E essas ondas luminosas, elas geram a imagem. Só que, quando eu falo, eu fui tão rápido, o flash, por exemplo, é tão rápido quanto a velocidade da luz. A velocidade da luz é a velocidade mais rápida que a gente tem, que ela é mais rápida até mesmo os carros de ônibus. Então, entre as três, eu tenho que, entre as ondas emitidas, entre a luz e o som, eu vou ter que a mais rápida vai ser a velocidade da luz. E depois que vem a velocidade do som. Quando então vem o raio? Veio o raio do efeito sonoro, veio o raio. Faz o efeito sonoro. Veio o raio. É o outro. Primeiro raio. Vai a som do raio que eu vou escrever aqui. Veio a. Você viu a luz, atua, tem que atuar. A luz, veio a luz. Demitido. Faz primeiro o som do raio. Aqui é. Isso. Aí agora tu viu a luz muito perto de ti. E aí do nada veio o som do trovão. Então, essa é a ordem. Vem o raio, aí você vê a luz,
Não pode não, a final do tem que ficar. Se tiver, gente, em relação a raios, existem formas de se proteger. Ainda mais porque o Brasil não é tão comum, porque a gente não tem muitas tempestades de raios. Mas tem países que têm constantemente tempestades de raios, eles são muito mais preocupados com isso. Só que existem formas de proteger. Por exemplo, se você está dentro de um carro enquanto está chovendo, está viajando, feche a janela e continue dentro do carro. Porque se um raio, se um raio cair em cima do carro, se você estiver dentro dele, toda a energia vai ser propagada pelo carro até chegar nos pneus, que são de borracha, que eles vão repelir o raio para o chão. Então, nada de energia vai entrar no carro, a não ser que você deixe o vidro aberto. E aí, deixando o vidro aberto, na hora que a energia for se propagar pelo carro para ir para o chão, vai entrar energia no interior do carro. Já estou andando pela rua, começou a chover, eu ainda estou longe de casa, não quero parar de andar, não quero ir para baixo de nada, vou continuar em casa, ir para casa. Se você vê que a chuva começou a ser chuva de raios, e você chegou e coisa um raio está muito perto, você está percebendo que o som está muito perto, você tem que ir para debaixo de um telhado, ou então se chegar ao nível de um raio chegar muito perto de você, é você se abaixar e ficar de costas. Porque nós somos retos. Nós não temos, por exemplo, nós não somos como um elefante que ele tem mais largura do que altura. A gente sempre tem mais altura. Até as pessoas que têm problemas com obesidade, a gente vai ter, o ser humano ele tem uma questão de ser, por isso que o nome dele é um Homo erectus, porque vai ter uma altura. E por nós termos uma altura, por menores que sejamos, nós somos considerados um para-raio. Então nós chamamos raio só por andarmos em duas pernas. Então é muito perigoso você andar em chuva com raio. Outra coisa, não vão para debaixo de árvore. Por quê? Como eu falei, a altura chama raio. Se a árvore chamar o raio, mas o raio cai nela e não em mim. Mas se ela cai em cima de você, você morre do jeito. Então, a questão da árvore é a árvore não transmite energia. A árvore ela não transmite energia porque é madeira. Madeira não transmite energia. Mas você gosta de guarda-chuva cheio de ferro. Guarda-chuva tem aqui pela ponta, bem em cima. Ele também chama raio. É que nem, por exemplo, algo que não chama, que não transmite energia, madeira. Por isso que é recomendado, se você está vendo alguém tomando um choque em alguma queimada, é recomendado não é que você pegue a pessoa. Isso é algo muito alto, porque sempre tem alguém conversando. E aí eu quero que todos escutem, e aí eu tenho que falar mais alto do que vocês estão conversando. Vai chegar no último horário, não tem nem voz, só porque primeiro vocês ficaram agachados. Olha que lindo. Isso é perigoso, que é o que acontece. Não é que ele não tem energia, ele tem energia, só que gente, eu falo, acabei de pedir para vocês me ajudarem para ver se eu termino de dar aula hoje. Então, eu estava falando, que eu estava só te responder. Não é que ele não tem energia. Ele tem energia, só que toda energia tem dois polos. O polo positivo e o polo negativo. Ser negativo não é ter energia, é porque na hora da divisão da energia, parte da composição dela vai para um lado e parte da composição dela vai para o outro. É como uma pilha. Se você pegar a pilha, tem um mais de um lado e um menos no outro.
Dos dois lados tem energia, mas um lado não funciona sem o outro. O positivo não funciona sem o negativo e o negativo não funciona sem o positivo. No caso de tomada de 3 pinos, se você quebrar o pino do meio, ela continua funcionando só com 2 pinos de baixo. Por quê? Porque um dos pinos vai começar a ser a função do que era o pino do meio. Aí vai ficar um pino positivo e um pino negativo se não existir esse. Então, como eu estava falando, em uma situação de choque elétrico, em que você está presenciando uma pessoa tomar choque, você não é recomendado você pegar na pessoa. Vocês já assistiram aquele episódio, talvez não, mas aquele episódio do Chaves, em que o seu Madruga ele pega na tomada, toma choque, pega na mãozinha para tentar salvar, toma choque, e a energia vai se espalhando para todo mundo. Isso não é só ficção, é real. Se uma pessoa estiver tomando choque, estiver grudada na tomada, porque a energia faz a pessoa ficar grudada. Se a pessoa estiver grudada naquele aparelho e você pegar nela, você vai começar a tomar choque também. E dependendo da descarga elétrica, você só vai dividir o choque entre vocês dois. E se uma terceira pessoa vier, a carga elétrica for muito alta, a terceira pessoa também leva choque. Se a carga elétrica for fraca, ela não vai te grudar. Aí se pegar uma pessoa, vai sentir choque, mas vai soltar. Agora, se for forte, na hora que pegar, tu vai grudar também. Depende do nível da carga elétrica. Se eu não e vou pegar mas aí vem a posso? Então, se eu estava perguntando lá, se eu não pegar, se eu acabar, por exemplo, o que eu não posso pegar? Eu posso empurrar, ou dar um chute para a pessoa desgrudar, alguma coisa assim? Depende. Se você tiver gente, eu não vou dizer, eu tenho vontade de falar, se você quer falar, eu vou falar. Alguém quer vir tirar aula comigo? Alguém que estiver conversando, quer vir dar aula comigo? Porque dar aula nesse nível, porque toda vez que eu falo, alguém fala junto de mim, não funciona. Ou eu falo, ou vocês falam. Se vocês querem falar, eu falo. Ou então vocês me escutam. Quer fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Mas na hora que eu for responder, se vocês forem falar junto comigo, não vai dar certo. Então, respondendo a pergunta, depende. Se você tiver calçado, pode. Por quê? Porque o sapato ele é de borracha. E borracha não transmite energia. Então ela não vai fazer você grudar, porque o borracha, o chinelo, ele não vai fazer a energia vir para você. Agora, se você estiver descalço, você pode até chutar, mas talvez não vai desgrudar a pessoa. E a carga elétrica ainda vai passar para você e você vai tomar um choque no pé. O recomendado é que, caso você não esteja calçado na hora de poder fazer a pessoa desgrudar, você pode pegar o cabo de vassoura para empurrar a pessoa de lá. Porque a vassoura. Mas aí, se você machucar, não vai adiantar nada, melhor deixar morrer. Então, pega o cabo de vassoura. Por que o cabo de vassoura? Porque o cabo de vassoura é de madeira. Madeira não transmite energia. Então, você pegar a cabo de vassoura e empurrar a pessoa na tomada, você não vai levar choque. Porque a energia não vai passar pelo cabo de vassoura.
Mas esse carro que passou foi de madeira, porque existe também carro que passou de ferro, imagina não. Então, conforme aqui, a gente tem o quê? Que o raio são descargas elétricas, eletricidade estática, a eletricidade estática o quê? Ela puxa você. E essa divisão tem relação entre o raio, o relâmpago e o trovão. Pronto. A gente encerrou a temática 2, a temática 1 da unidade 8. Eu vou só refazer a chamada porque tiveram pessoas que entraram depois, também tiveram pessoal aqui da chamada. Só para confirmar. 2 horários. Então, bora lá. Júnior. Clarice. Clarice. Não está aqui, não. Já está presente o Andrei. Ana Beatriz. Cristiano. Cauã. Jasmine. Laila. Franklin. Franklin, tá me escutando? Vocês de casa também para responder. Liz. Presente. Presente. Maria Clara, vai. Maria Larissa. Mariana. Presente. Ramon. Presente. Sérgio, Thaísa, Vinícius. Então, agora vocês vão fazer o quê? Vocês também de casa vão fazer. Agora vocês vão responder a atividade da unidade 8, página 18, questões 1, 2 e 3. São essas 3 questões aí, ó. Vocês aqui, Liz, Ramon, Franklin, Mariana, vocês vão responder, a chamada vai encerrar. Eu vou encerrar a chamada. Vocês vão responder, o horário acaba 8h30. Vocês têm que responder, tirar uma foto e pode me enviar pelo WhatsApp antes de 8h30, porque 8h30 é o horário que a aula encerra. Então, vocês vão responder agora, tirar a foto e me enviar. Pode enviar pelo WhatsApp, porque como a gente está fazendo a atividade em sala, também vale para vocês como se fosse em sala. Então, preciso que vocês me entreguem para eu marcar o nome de vocês como entregue da atividade ainda nesse horário. Então, enquanto eles estão fazendo aqui, vocês estão fazendo aí. Assim que vocês terminarem, vocês me enviem a atividade. Questões 1, 2 e 3, página 18. Questões 1, 2 e 3, página 18. Eu vou mandar outro link só para poder, eu vou mandar só o link do site para vocês baixarem o livro, caso vocês não tenham. Mas aí, se vocês não tiverem, vocês baixem e olhem o link pelo celular, se vocês não tiverem o livro físico. Página 18, anotem questões 1, 2 e 3. Eu vou encerrar a chamada agora. E aí, vocês me enviam essa atividade até 8h30. Depois de 8h30, o horário já acabou. Tchau para vocês e até quinta-feira.